Para quais valores de m a função f de x igual a x² mais 5x mais 5m assume valores positivos para todo x real? Não é um exercício muito complicado, tá? Primeiro, a gente tem aqui a nossa função, não é uma função muito difícil. E o que a gente faz quando a gente vai fazer análise do sinal de uma função? É sempre o mesmo passo a passo, tá? Primeiro, a gente verifica quantos zeros a função real tem calculando o delta. B ao quadrado menos 4ac. Bom, nesse caso, o delta, então, é 5 vezes 5 dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 5m. Então, 4 vezes 1 vezes 5m. 1 é elemento neutro, 4 vezes 5 dá 20. Então, 20m. Beleza, mas olha só. Como eu quero que a função tenha valores positivos para todo x pertencente aos reais, eu quero que ela soma somente valores positivos, certo? Então, o meu delta, olha só, o meu delta ele tem que ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Porque a gente sabe que se o delta ele for maior do que zero, a gente tem x1 diferente de x2, certo? Ou seja, tem duas raízes reais. É só uma forma super resumida de dizer isso. Se delta é igual a zero, a gente tem x1 igual a x2. Ou seja, uma raiz real. Mesmo número, certo? 7, 7, 5, 5, 3, 3. E aqui, se o delta for menor do que zero, significa que não existe x1, não existe x pertencente aos reais, tal que f de x seja igual a zero. Beleza. Não existe zeros reais, então o gráfico vai estar todo acima do eixo y, ou vai estar todo acima do eixo x, ou todo abaixo do eixo x, quando o delta é menor do que zero. Nesse caso, a gente quer apenas valores positivos, então a gente não quer que ela seja zero, e é isso, a gente não quer que ela seja zero, e a gente quer que ela esteja toda acima do eixo x. Nesse caso, nosso coeficiente a ele tem que ser maior do que zero, que já é satisfeito aqui porque o coeficiente a é 1. Então, a gente só precisa que o delta seja menor do que zero. É tudo que a gente precisa. E o que a gente chegou em delta aqui? A gente chegou que o delta é 25 menos 20m. Então, basta a gente fazer 25 menos 20m menor do que zero. Ou seja, o nosso delta, que é igual a esse valor, é menor do que zero, tá? E aí a gente tem menos 20m menor do que menos 25, ou seja, 20m maior do que 25. E quando a gente multiplica por menos 1 toda a desigualdade, a gente inverte o sinal, tá? Então a gente fica com m maior do que 25 sobre 20. Aí você se pergunta, dá para simplificar isso? Bom, se eu fatoro 25, eu tenho 5 vezes 5. E se eu fatoro o 20, eu tenho 4 vezes. 4 vezes 5. E então esse 5 simplifica com esse e a gente fica com 5 quartos. Opa, 5 quintos. 5, 5. 5 quartos. Então o nosso m ele tem que ser maior do que 5 quartos. Beleza? Então todo valor que você atribuir para m sendo maior do que 5 quartos vai fazer com que ela soma valores positivos para todo x real. Porque, na verdade, o que essa função precisava para assumir apenas valores positivos é que o seu delta fosse maior do que zero. Eu estou colocando o dedo na tela que não sei se estivessem vendo, mas não estão, né? Então, precisava apenas que o seu delta, esse valor aqui, fosse maior do que zero. Então, a gente pegou... Opa! Foi mal, foi mal. Esse valor fosse menor do que zero, tá? Se ele fosse maior do que zero, teria duas raízes reais, a gente teria um gráfico assim. Se ele fosse maior do que zero. O que a gente não quer, porque a gente não quer que a função seja zero, só quer que a função seja positiva. Então, a gente, né, calcula o valor de m para que isso ocorra. M maior do que 5 quartos. E é isso. A gente se vê nas próximas resoluções. Deixem de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda muito. E até mais.